Olá, graça e paz da parte de Deus, mais uma vez aqui com você, nessa oportunidade de esclarecer assuntos que, na verdade, são de grande importância para mim e para você. Você que tem atenção voltada para o reino de Deus. Existem algumas palavras muito difíceis de se dizer, que às vezes estou perto de pessoas, pregadores, e eles citam coisas que, na verdade, eu acharia que deveria ser eliminada, penso eu. Não estou dizendo que isso é certo. Mas existe comunhão. Como vamos conhecer Deus? Aí eles dizem a palavra verdadeira de Deus. Bem, a palavra verdadeira de Deus, ela nos leva ao entusiasmo de entender nessa expressão que há outras palavras. Certo? Muito bem. Mas, na realidade, o ponto de vista muito crucial nesse sentido é nós entender que para conhecermos a palavra de Deus, que temos em mão a Bíblia Sagrada, tudo que nós precisamos é de um relacionamento com a mesma, analisando os seus princípios moral e ético, como assim ela sempre foi usada de maneira clara diante de seus servos. A palavra, como foi dita aos profetas, foram ditas de maneira muito clara, e Deus usava um, e eles eram revelados através da sua mensagem, verbalmente, diante de todos. Eles tinham a revelação de Deus, Deus falava a eles, e eles falavam ao povo. Exemplo em Ezequiel, muito claro, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e se você não avisar, não esclarecer a ele, ele vai morrer, mas se você não avisar, o sangue dele será sobre você. Ou seja, Ezequiel agora é responsável por isso. Uma vez que Deus mandou ele avisar, e ele não avisou, ou avisou, e o camarada não quis se converter, Ezequiel está livre. Mas se Ezequiel não avisar, e ele não se converter, não tem efeito. Ezequiel não avisou, ele não se converte. Mas Deus, filho do homem, eu te dei como atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e não avisando tu, aquele ímpio morrerá, mas o sangue dele, da tua mão, eu vou querer. Eu vou cobrar. Você é responsável por ele. Assim como o pai é responsável por um filho que nasce, e ele cria, e ele sustenta, e ele a adverte. Se ele ensina o filho de uma maneira correta, e esse filho não obedece, não dá atenção ao seu pai, ele morre. Mas o seu pai não tem culpa no cartório. Não tem culpa diante de Deus. Às vezes, diante da sociedade, a sociedade acha que deveria fazer assim, o assado, a carne seca com ensopado, e aí vai. Mas na Bíblia, nós, para termos comunhão com Deus, nós precisamos nos relacionar com a Bíblia que está nas suas mãos. Versões são muitas, versões são diversas, mas o que interessa é que você, como uma nova criatura em Cristo Jesus, busque as coisas de cima, busque as coisas do alto, busque coisas espiritual. Como? Através da Bíblia. Você vai ler a Bíblia, você vai procurar conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas é muita coisa, mas não tem problema, você tem tempo suficiente. Basta você se interessar em conhecer o que está escrito neste livro. Este livro é tudo, é toda a base, é tudo essencial para você, tudo importante para você. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, seu interesse agora é saber quem é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, aí começa aquela história maravilhosa, onde você vai descobrir o nascimento do Messias e a promessa de Deus em enviar o Salvador, o nosso protetor. Então, ele nasce de uma virgem. Aí vem um profeta Ezequiel que avisa, dizendo: um sinal será esse, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e esse filho se chamará Emanuel. Porque Deus é Emanuel, mas não diz que o nome dele é Cristo. Emanuel, Deus conosco. Jesus
é Deus conosco. Jesus Cristo é a ponte que nos liga. E aí você começa a criar um relacionamento entre você e a sua Bíblia. Você participa de escola dominical, de grupo, de conferências bíblicas. Isso é muito bonito. Mas leva uma canetinha, leva um bloco de papel separado. Isso, um bloquinho pequeno. Talvez esse seja grande demais. Mas você vai anotando frase por frase, porque muitas das vezes, aonde você está, não teria condições para poder complementar o seu avanço. Por que avanço? A cada momento que você ler uma coisa, você aprende outra. Então nós temos aqui um exemplo simbólico que nós temos aqui. Com certeza entendi. Uma palavra que diz com certeza entendi. O quê? O que você vai dizer ou o que você já disse? Automaticamente essa palavra está dizendo do que você disse, não o que você vai dizer. Nicodemos, quando se encontra com Jesus Cristo, foi um dos contos mais maravilhosos que existe. É quando ele se encontra com Jesus Cristo, ele se esconde, segundo os historiadores, que ele está em um jardim reservado, e ele ali à noite, ele estratégia aquilo ali para se encontrar com o mestre. Ele disse, Rabi, bem sabemos, olha como é que ele diz, Rabi, bem sabemos que vem de Deus. Olha essa palavra, bem sabemos. Ele não está dizendo que ele sabe sozinho, soube sozinho, descobriu sozinho. Ele está dizendo, nós sabemos. Quem é esse nós? Esse nós é da culpa aonde ele convivia. É muito fácil entender isso. É só você analisar as perguntas ou as respostas que o texto traz. É necessário você nascer de novo, né? Mas isso não entra agora. Eu estou dando uma expressão. Jesus disse para ele de uma maneira tão clara, tão verdadeira, tão nítida, tão direta, para ele entender o fato dentro deste fator que é relacionado à palavra. Então, quando você vai crescendo, lendo essas exposições, você vai criando maturidade, vai entendendo o que fica para trás e o que de frente vem em sua direção. Então você vai saber o que é novidade, o que é parecido ser, o que é quase igual, e não é isso. Então quando você vai descobrindo, crescendo, examinando com as escrituras, alguém te disse uma frase, pega um pedacinho de papel, não esqueça a caneta, viu? Ter o papel é bom, uma canetinha melhor ainda. Caneta. Aí quando você, aonde é que está na Bíblia escrito isso? Ah, no livro de Mateus. Mateus é o novo evangelho? É o novo mandamento? É. Muito obrigado. Aí ele conversa outra coisa e daqui a pouco ele cita mais um profeta. Aí você diz, que profeta é esse? Zacarias. Zacarias não era o sacerdote? Não, mas você está falando do sacerdote ou do livro de Zacarias? Aí ele vai te responder. Eu estou falando do livro de Zacarias que está escrito isso, isso e isso. Ah, sim, tá. Anota. Essas anotações são de grande importância. Não se acanhe não, porque todos os que gostam de examinar as escrituras, eles têm não só papel, às vezes tem uns que têm bibliotecas de livro. Eles têm imensos acervos. Pesquisa de um lado, de outro, e agora com a inteligência artificial, né? Inteligência de uma maneira espantosa, que te traz informações dentro do conteúdo que você precisa. Mas você precisa tomar conhecimento da palavra. Então, para você ter um relacionamento, a palavra relacionamento vem em amizade, amigo, romance, tudo. Com Deus não é diferente. Quando o relacionamento de Adão e Eva parecia estar estável, perfeito, apareceu alguém com uma ideia diferente. Aí você abre a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo número 3, e você vai encontrar uma história extraordinária. E você vai entender com facilidade.
Porque a serpente pergunta a uma mulher, e essa mulher se banca a conhecer tudo e responde a quem não deveria responder nada. Observação. É muito claro observar os personagens que se aparecem em meio a uma pregação, em meio a uma profecia, em meio a uma revelação, e assim sucessivamente. É muito importante que você analise os personagens, a forma de expressão do profeta, porque de Deus não tem confusão. E a sua palavra é reta como espada, rápida como uma flecha. Então não tem do que se envergonhar em querer buscar de Deus. Examinai as Escrituras, Jesus disse isso. E isso no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo de número 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. Entendeu? Cuidais ter nela o seu cuidado para com o relacionamento com a palavra, porque você sabe que você terá vida eterna. Porque Jesus está validando, está confirmando que a responsabilidade é pessoal. Então, por esse motivo, você precisa examinar as Escrituras. E não deixar ir pelas mensagens que vêm de muitos lugares. Existe mensagem que ela começa como flecha, mas termina com uma bomba amarrada. Por que isso? Porque vai te levar você a um entendimento completamente diferente daquilo que está escrito. Mas você tem que acompanhar, porque quando o irmão diz, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 18 e versículo de número 19. Aí você vai ler junto. Em verdade te digo que tudo aquilo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que é ligado no céu será ligado na terra. Aí já tem alguma coisa errada. Vá conferir no que está escrito, que você vai ver que eu falei algumas coisas que descomplica, mas você vai encontrar no texto. Mas não está na mesma ordem. E se não está na mesma ordem, mesmo estando no contexto, isso já é um pretexto. Então você precisa entender muito bem e se apropriar dessa oportunidade. Então eu quero só te agradecer a sua atenção, porque eu não vou disputar de muito tempo, mas que você entenda isso com muita propriedade. Examinai as Escrituras, porque é a Escritura que te dará a sua grande vitória. Está errado, não está escrito isso. Eu sei, mas eu estou simplesmente interpretando para ele que examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Aí agora eu vou fazer um apanhado sobre esse versículo. Eu vou encontrar pela inteligência artificial um monte de amparato sobre o texto. E você vai entender que todo o texto vai estar totalmente fincado como uma flecha num único fiel e objetivo, que é o cuidado de você se manter nutrido mediante a palavra de Deus. Tá certo? Mediante e de muitas renovações. Tem muita gente de muitas maneiras e de muitas formas querendo mostrar alguma coisa. Mas esquece essa pessoa, fecha os seus olhos e examine as Escrituras mediante o que está falando. Lembra da caneta? Não perca em casa. Leva com você. Se você sair da igreja, leva ela com você de novo. Se alguém te pedir emprestado, pede de volta de novo, mas não larga a sua caneta. Não tem com a sua caneta em mãos. Para que você, aonde estiver, o bloco, lembra do bloco de notas? Tem um bloco de notas, é barato isso. Um bloco de notas, ou então uma página de papel. Qualquer que seja, mas não fique sem papel. Para essa utilidade, você, na hora que alguém falar, está escrito aonde? Aí você vai ler a Bíblia uma vez, vai ler outra vez, vai marcando, né? Mas o meu conselho, não lê marcando nada. Só lê marcando na segunda vez. Estou te dando uma ajuda que é de minha experiência própria. Quando você começa a ler a Bíblia, não marca nada, porque senão você não termina de ler ela. Tá certo? Comece a ler. Mas eu gostei desse texto, rapaz, não lê. Mas em todo caso,
Pega uma fia de papelzinho, ou então um marcador de Bíblia e coloca ali. Continua lendo, não pare para ler agora, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Leia um livro completo. Comente sobre o livro com alguém, dialogue com alguém. Agora pega o segundo livro, depois de Gênesis vem quem? Você lembra? Êxodo. E lembra que em Gênesis é a criação e Êxodo vem outros procedimentos. Vai falar de outros assuntos. Vai falar de lei, de ordem, de tabernáculo, e começa tudo ali. A ordenança, muitas coisas você vai encontrar. Agora, terminou o livro de Êxodo, você vai para quem? E qual é o livro que vem depois de Êxodo? Você tem que tudo deixar em uma ordenzinha para você memorizar. É importante isso? É sim, é sim, é sim, é sim. Você sabe o meu número de celular? Não. Então, é importante para você? Não, então não tem. Por isso não tem. Se você tivesse interesse de alguma coisa, algum contato comigo, para falar comigo, tirar alguma dúvida, questionar alguma coisa, ser contra ou a favor, você tinha que ter meu contato, para entrar em contato comigo. Mas como não tem contato, não tem meu contato, contato comigo você não tem comunhão comigo. Aí depois quando chegar na nova aliança, você vai conhecer Jesus nascendo, vai conhecer para onde ele foi, sumiu, desaparece, daqui a pouco ele aparece no deserto, daqui a pouco vindo e você vai começar a conhecer tanta coisa. As tentações, as perseguições, e o sermão dele. Os seus discípulos e os seguidores sempre tinham seus sermões individuais. Jesus falava com eles sempre em particular. E você vai ver que em particular é bom você ter a sua comunhão com Deus. Você é casado? Você é noivo? Você namora? Você tem alguma apreensão por alguma pessoa? Mantém sua estabilidade de comunicação. O relacionamento tem que ter os seus 4 pontos positivos, não os negativos. Entendeu? Então, primeiro é você conhecer, depois é você conhecer, e você vai conhecendo. Entendeu? Mas é 5 pontos. Não é 5 pontos. Eu só te dei somente um. Os 5 depois a gente fala sobre esse assunto, se caso for necessário. Mas de agora eu estou lhe dizendo para você, examine essa escritura. Tá certo? O nascido de novo é uma nova criatura. E a sua roupagem está dentro da palavra Bíblia. Examinando ela, e ela vai te formalizar um homem novo. Lembra outra coisa, lembra daquele cara que você era antes de ser crente, como falava, como respondia, como tratava seu pai, como tratava sua mãe, como tratava seu esposo, como tratava sua mulher? Lembra? Isso tudo tem que ser novo. Essas coisas você vai ter que jogar para trás como tratava. E tem que procurar a maneira ética e certa. E vai encontrar na Bíblia, respeitar. O primeiro passo é esse. Você saber respeitar alguém como você gostaria de ser respeitado. Então, gentileza gera gentileza. Claro que você não vai encontrar isso de todo mundo. Nem todo mundo é educado, nem todo mundo é gentil. Mas você tem que ser educado e gentil. Tá certo? Porque você é uma nova criatura. Você é representante de Deus na Terra. Você vai representar a Deus, você vai representar a verdade escrita, você vai representar a Cristo Jesus, que é o seu Senhor e Salvador de sua vida. Você vai começar a falar de personagem bíblico que tiveram vida transformada ao se encontrar com Jesus Cristo de Nazaré. Tá certo, meu querido? Um forte abraço. Eu vou parar por aqui porque eu aproveitei um espaço de tempo desse silêncio. Mas já estão querendo acabar com esse silêncio. Mas não se preocupe. Muito obrigado, Deus te abençoe. Deixa eu dizer uma coisa. Você pode pegar esse vídeo, pode compartilhar com quem você quiser. Tá certo? Examine as escrituras. Não se deixe levar por tudo que você vê na rede social. Lembre das escrituras. Você ouve de tudo e de todos, mas examina. Viu? Lâmpada para os meus pés, disse o salmista Davi. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Você vai ouvir, mas vai ficar iluminando. Lembra do papelzinho escrito? Aonde disse? Quem disse? O cara citou um dito que Deus falou, Jesus falou, não citou o texto. Não te interessa. Mas, irmão, mas se ele não lembrou do problema, é dele. Eu estou falando com você. Tá certo? Para você não ficar perdido no meio da caminhada. Se ele vive, se ele fala a palavra, ou prega a palavra, e ele vive
em discordância com a palavra, você vai entender também que ele não tem comunhão com a palavra. Pregar é fácil, você pega uma tela e um prego, cuidado com o dedo. E se acertar o dedo, você vai saber que pregar não é fácil. Entendeu? Para muitos é fácil. Mas você vai ver que não é quando eles tropeçam. E o tropeço faz parte de todo o equilíbrio ou desequilíbrio de um ser humano. Tá certo? Provérbio diz o Salomão que é melhor dar instrução ao sábio. E ele se fará mais sábio. Instrui o justo e ele crescerá em entendimento. Mas o conselho anterior não repreende o escarnecedor. Porque ele vai tomar ódio de você. Entendeu? É desse jeito. Tá certo? Forte abraço, amigão. Nós estamos por aqui, nesse canal mesmo. Isso. Você se inscreve, toca no sininho e lembre, compartilha. Olha outra coisa. Você precisa assistir o vídeo até o final. Em primeiro, entender que eu falei com você. Segundo, saber aonde eu falei, como disse com você. Terminou o vídeo, o YouTube também vai entender que você assistiu o vídeo do começo ao fim. Isso vai me ajudar e também vai ajudar também outras pessoas que dependerão deste conselho, que talvez não tenha tempo ou não teve tempo de uma palestra como essa, tá certo? Então você lembra, a Bíblia, a palavra de Deus, é a sua fonte de conhecimento. E a fonte do seu relacionamento é a sua amiga e a sua companheira. A Bíblia é sagrada. Claro que você não vai levar ela para todos os lugares que você for. Não é vergonha. Eu sempre andei com a minha Bíblia onde for. Até que chega um dia que você começa a ficar confiante demais. É perigoso. Perigoso. Mas a minha salvação está baseada naquilo que está gravado aqui. Porque se um dia eu perder a Bíblia, eu não perdi o que está aqui. O que nós aprendemos fica aqui, na nossa mente. Dizem que esse campo terrestre aqui é uma terra que é um espaço que não se ocupa com saber. Há sempre lugar para mais. Mantenha sua vista clara, perfeita, como um farol de milha, olhando para o autor e o consumador da sua fé. Tá certo? Deus abençoe e um forte abraço. Viu? E eu quero dizer, o tempo que eu tenho hoje, ainda vivo, salvo e em Cristo Jesus, eu agradeço a esta palavra. Porque o que ela fez de melhor, que meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos conhecem, ninguém poderia fazer se não fosse a Bíblia na minha vida. Mas a Bíblia muda quando você se deixa ser mudado. A Bíblia é a palavra de Deus. Tá certo? Forte abraço, eu estou indo embora.